Para que serve a moral, Pondé? Para fazer com que a gente viva um pouco menos mal. Moral e afeto andam juntos? Muitas vezes e quase sempre. É possível desenvolver empatia em workshops? Não. A moral é imutável? Não, ela é mutável, ela é histórica. Algumas coisas, a moral, alguns valores podem mudar com o tempo. Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre a dimensão afetiva da moral, ou traduzindo, como o amor, o ódio, a empatia interferem no nosso comportamento ético. Oi, Pondé. Oi, Thaís. Pondé, de que afeto estamos falando? O que é a moral e o que uma coisa tem a ver com a outra? Afeto é uma expressão que vem do latim e que significa alguma coisa que nos causa uma transformação, uma mudança, um sofrimento, uma alegria, certo? E nesse sentido, a gente acaba usando a expressão afeto para significar esses estados de ânimo, que vem da palavra alma, ou estados de espírito. Então, a alegria é um afeto, o amor é um afeto, o ódio, o rancor, o ressentimento. E moral, na realidade, na raiz, ela é a versão latina da expressão etike, do grego, que dá em ética, e no latim dá em moros, que é moral. Ou seja, ética e moral são basicamente sinônimos na origem da filosofia. É mais ou menos mesa e table, certo? Agora, portanto, um filósofo, quando fala moral e ética, normalmente está usando o mesmo sentido. O senso comum é que acabou separando, achando que moral tem a ver só com costumes e hábitos, enquanto que a ética tem a ver com normas de conduta. Então, quando a gente fala de moral, a gente está falando de ética, a gente está falando de normas, comportamentos, hábitos, valores. E de certo e errado. Que devem pautar o nosso comportamento e que, no final das contas, numa versão simples, é você dizer isso é certo ou isso é errado. O código moral normalmente vai guiar você em dizer se é certo ou errado, e na vida real é sempre mais difícil do que simplesmente dizer o que é certo ou errado. Aí você não respondeu a última parte da pergunta. O que os afetos têm a ver com a moral? Ou seja, esse código de normas que aponta para o que é certo e o que é errado. Porque como o ser humano é um ser de afetos, além de ser um ser de razão, portanto, aquilo que ele sente, o modo como ele é afetado pelo mundo à sua volta, pelas outras pessoas, o modo como isso ressoa dentro da sua vida psicológica e do seu corpo, influencia no seu comportamento, no sentido dele fazer coisas certas ou erradas, no sentido dele achar que certas coisas são certas e outras são erradas. Então, o afeto faz parte da ética e da moral, assim como a razão faz. Vamos ver agora o que o psicólogo e professor Renan Carletti, que é especializado em psicologia moral, tem a nos dizer sobre a dimensão afetiva que encontramos na moral. Me parece que o mundo moderno, ele prefere muito mais falar de cancelamento, lacração, de que viver é um ato político, do que falar de ética e moral. Isso porque me parece que esses termos nos colocam no lugar, os termos cancelamento, lacração e viver é um ato político, eu estou usando uma expressão aqui, de grandes juízes do mundo, em que aqui de fora nós podemos dizer aquilo que está certo, aquilo que está errado, aquilo que é de alguma maneira condenável. Mas quando isso se furta dos termos ética e moral, me parece que é justamente uma dimensão afetiva narcísica extremamente presente, que é esse lugar que a sociedade de consumo tenta o tempo inteiro nos vender de que nós somos muito importantes e nossa opinião vale muito. Então, dizer sobre quem é a personalidade que deve ser abraçada e aquela que deve ser massacrada é se colocar nesse lugar de eu sei quem é a pessoa que deve então ser enaltecida.
Diferente disso, me parece que os termos ética e moral nos afastam um pouco desse lugar de juízes do mundo e nos convocam a uma dimensão de juízes de si mesmo, entendendo que estamos escolhendo o tempo inteiro e não podemos viver sem escolher, e que talvez as nossas atitudes do cotidiano sejam sim políticas, mas sejam também certas ou erradas, sobre o nosso próprio ponto de vista e sobre o ponto de vista daqueles que nos rodeiam. Então, o que o Renan, primeiro, quando ele introduz a ideia de afeto narcísico, né, que vem da psicanálise, que a gente pode traduzir, ele está dizendo que as pessoas gostam de cancelar, né, gostam de julgar, gostam de politizar tudo o que traz a militância. Ele está falando que há aí um certo gozo narcísico, como se fala em psicanálise, que é você gozar se achando o máximo. Na verdade, com um uso bem próximo do senso comum de narcisismo aqui, mas que é aquela ideia de que eu me sinto muito poderoso, né? Eu projeto a ideia que eu sou muito poderoso e eu posso sair julgando todo mundo. Então, o afeto aí a gente pode traduzir numa linguagem do senso comum como assim, o afeto de me amar muito, o afeto de me achar o máximo, que no fundo trai uma insegurança de base profunda, mas a gente não precisa ir tão longe. E aí ele introduz a ideia da ética e da moral como sinônimos, que são sinônimos, tecnicamente falando, ele introduz para dizer o seguinte, que na verdade a gente foge da questão ética e moral, porque a questão ética e moral sempre coloca em questão a nós mesmos, o que nós somos capazes de fazer certo e errado. A ética e a moral indaga, antes de indagar os outros, indaga a si mesmo, a própria pessoa. E não o outro o tempo inteiro. Ah, você está errado, você está certo, você é culpado, você tem que ser cancelado, você eu não suporto, você é preconceituoso, você é machista, você não sei o quê. Ele está chamando a atenção para o fato de que quando você está debatendo moral e ética de fato, você, antes de tudo, está indagando a si mesmo, e não os outros, entendeu? Essa ideia de indagar a si mesmo, eu acho que estava presente lá atrás, no século XVIII, quando o economista e filósofo Adam Smith escreveu Teoria dos Sentimentos Morais, né? Nesse livro, ele coloca a empatia como um elemento-chave para a gente definir para nós mesmos o que é certo e o errado, o que é errado. O que tem a ver, para o Adam Smith, Pondé, a empatia e a construção da moral? É porque para o Adam Smith, sentir empatia pelo sofrimento do outro, que é um afeto, ou certo? seja, se colocar no lugar do outro, sofrer. Sentir junto com o outro, se colocar no lugar do outro, é certo. Então, a empatia, que é um afeto ou um sentimento, como ele prefere falar, moral sentiment, é uma espécie de métrica, né? Complicado falar em sentimento e afeto e métrica, mas sentir empatia significa que você não está doente moralmente. Significa que você, exagerando, não é um monstro moral. Significa que existe em você uma dimensão afetiva, ou seja, da ordem do que você sente, que lhe torna capaz de perceber que o outro está sofrendo. E ao perceber que o outro está sofrendo, você é capaz de fazer o certo, ou seja, tentar diminuir o sofrimento do outro. Tá? É claro que isso não significa que você vai sofrer por todo mundo. O próprio Adam Smith deixa isso muito claro. A gente tem uma tendência a sofrer muito mais com coisas que estão muito próximas de nós do que, como ele mesmo exemplifica, que está na China. Mas a empatia também, para Adam Smith, não funcionaria como um norte para indicar o que é certo e o que é errado? Exatamente isso. Você sentir empatia por outras pessoas mostra que você é saudável moralmente, porque sentir empatia é certo. Isso é que você está perguntando. Sentir empatia pelos outros está certo moralmente. Só que empatia é um afeto, é um sentimento, não é uma norma racional. É alguma coisa que é da ordem do que se diria hoje uma energia, sei lá, alguma coisa assim. Por isso que a empatia é um norte.
Você sentir simpático significa que você está moralmente saudável. Você é uma pessoa que tem sentimentos. Você não é uma pessoa psicopata, você não é cruel, você não é indiferente. Por isso a empatia é um norte para a moral, para o Adam Smith. Então, isso quer dizer, Pondé, que a moralidade, ou seja, o nosso código de normas do que é certo e do que é errado, essa moralidade vem do sentimento, ou seja, vem dos afetos? Em grande parte, sim. Adam Smith achava que sim, por exemplo. Nem todo filósofo que se debruça sobre a ética ou a moral acha que o fundamental da moral seja os sentimentos. Há alguns, como Kant, acham que o fundamental da moral ou da ética são comportamentos prescritos pela razão, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, não é que a moral é, na sua totalidade, fruto de afetos ou sentimentos. É que afetos e sentimentos fazem parte do modo como a moral vai se organizando dentro de uma determinada comunidade. Dá um exemplo prático disso, então, de como os sentimentos pautam a moralidade. Por exemplo, quando eu sinto um vínculo com uma pessoa, isso faz com que eu reaja em relação a ela diferente do que uma pessoa que não tem vínculo nenhum. Vou dar um exemplo concreto. Entre no debate do que as pessoas acham como certo ou errado do ponto de vista da orientação sexual, certo? Se uma família tem um dos filhos que é gay, lésbica ou algo assim, essa família tende a pensar sobre certo ou errado acerca deste comportamento, diferente de uma família que não tem vínculo afetivo com a questão e provavelmente vai agir a partir de abstrações. Aquele filho ou aquela filha não é simplesmente uma pessoa abstrata que tem uma orientação sexual X. É aquela pessoa que você pôs no mundo, que você educou, que você ficou junto quando estava com febre, que você acompanhou o crescimento. Ou seja, aquilo que você vai entender como certo ou errado em relação à orientação sexual passa pelo vínculo afetivo que você tem com a pessoa. Então, nesse caso, o afeto pode modificar o código moral de uma família, por exemplo. Pode impactar, sim. Pode impactar o modo como a família reage. O afeto ele pode impactar tanto para o bem quanto para o mal. Se eu odeio um grupo específico, eu posso tender a ter afetos negativos em relação a esse grupo e, portanto, posso ser levado a achar que esse grupo está sempre errado em tudo que ele faz. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos discutir razão e afeto. Quem é que manda mais? Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre a dimensão afetiva da moral, ou, traduzindo, de como os sentimentos podem afetar o que a gente entende que é certo ou errado. Então, falando em sentimentos, em certo e errado, vamos lembrar de Aristóteles, porque agora você vai falar das 3 escolas éticas, as 3 grandes escolas éticas. E a primeira parte de Aristóteles, que considerava que qualidades como coragem, como disciplina e mesmo coisas como a generosidade, elas deviam ser praticadas no cotidiano, para que elas virassem como uma segunda natureza nossa, para que elas fossem impregnadas dentro de nós, né? Então, isso quer dizer que para Aristóteles, virtude é treino. Se você é uma pessoa que pratica coragem, que é uma virtude que Aristóteles achava fundamental, ainda mais porque a gente estava numa sociedade guerreira, você é uma pessoa que pratica coragem, a tendência é que você vá assimilando isso como parte do seu cotidiano. Então, isso significa que quanto mais corajoso você é, mais corajoso você fica. E quanto menos você pratica a coragem, ou seja, quanto menos situações da sua vida põem você em questão em relação ao medo, mais dificuldade você tem para praticar a coragem. A mesma coisa com generosidade. É por isso que o Aristóteles fala que a ética, estamos no mundo grego, então é a ética, etiquê, é prática.
certo? Mas mesmo algo como a generosidade poderia ser praticada e desenvolvida com o tempo? O Aristóteles pensa que sim, porque à medida que você faz o exercício da generosidade, ou seja, em alguma medida partilhar algo que você tem, com o tempo você vai tendo cada vez menos dificuldade e percebendo, inclusive, as transformações que isso causa em você. Não só no outro, que é objeto da generosidade, mas em você. Porque, por exemplo, a generosidade passa por um certo, vou usar uma expressão que estava na moda algum tempo atrás, mas eu espero que já tenha saído da moda, porque quando a expressão fica na moda sempre atrapalha, né? A generosidade pressupõe um certo desapego, certo? Tanto que o vício, você tem dois vícios relacionados à generosidade. Um é você torrar tudo que você tem, que o Aristóteles não considera generosidade. O outro é você ser mesquinho, né? A generosidade não, é a capacidade que você tem de dar ao outro parte do que você tem, e isso, com o tempo, vai tornando cada vez mais fácil e você vai percebendo como a generosidade, de alguma forma, vai fazer bem a você. Na série The Morning Show, os personagens Ianco e Claire estão tendo uma relação no trabalho e são denunciados por essa relação. Aí eles são chamados pelo responsável pelo departamento de RH para dar satisfação. De ética está diretamente ligada à noção kantiana de ética, que a ética deve operar em cima de normas universais. Só é ético que vale para todo mundo. Isso a gente chama de o momento mais racional da ética na história da filosofia. É a tentativa de você estabelecer imperativos de comportamento, tipo assim, só é ético se valer para todo mundo. Então, se todo mundo lavar a louça, você também tem que lavar. Tá? Ou se ninguém puder transar com uma colega de trabalho, ninguém pode transar. Então, essa cena, na realidade, a cultura americana que está psicótica, certo? Completamente psicótica, nesse assunto, histérica, o que a cena mostra é o seguinte, você tem, é um casal, eles têm um relacionamento escondido dentro da empresa, porque se alguém denuncia, como uma amiga dela vai denunciá-los, certo? Eles imediatamente têm que prestar contas ao RH. Como se tivesse, por exemplo, uma suspeita de corrupção. No fundo, Thaís, o que essa cena revela é o puritanismo americano, vindo à tona de novo, depois da contracultura, certo? Porque essa mulher de RH, na realidade, é uma inquisidora. Com aquela cara dela dizendo que ela não está ali para isso e para aquilo, ela está ali, sim, para, a partir de certos pressupostos. Primeiro, o personagem masculino é heterossexual suspeito. Veja que ele está na posição de defesa, elogiando ela, dizendo que o trabalho é muito nobre, toda essa palhaçada. A menina, como é mulher, está numa posição um pouco mais solta. Então, ela enfrenta a outra, dizendo que ele não seduziu ela nem coisa nenhuma. Então, o que essa cena mostra é como, quando você traz normas universais para a esfera dos afetos, pode causar bastante problema, entendeu? Porque os afetos, a razão no território dos afetos funciona como um elefante numa loja de cristais. Então, essa é a sua crítica ao princípio kantiano de que só é ético o que vale para tudo. Porque para Kant, então, afeto e razão não se misturam. Uma coisa não afeta a outra. Na realidade, não é uma crítica ao princípio kantiano. É uma crítica à aplicação do princípio kantiano a determinados territórios da vida. A aplicação essa que eu suspeito que, na realidade, vem da cultura puritana americana, que odeia sexo, certo? Tem vergonha, é extremamente repressora e que se traveste de uma preocupação com o ambiente de trabalho para impor repressões a partir de normas e de suspeitas. Não há dúvida que a moral ou a ética tem elementos racionais. Não há dúvida. Para você conduzir o convívio entre pessoas, você precisa de certas normas. Agora, a relação entre o afeto e a razão no campo moral é sempre uma relação delicada, nuançada, entende? Como nesse caso aí.
Então vamos ver agora, Pondé, o que o gerente de compliance, André Faustino, tem a nos dizer sobre as normas que são impostas a empresas e de que forma isso costuma impactar os funcionários. Vamos dar uma olhada. Hoje em dia eu acredito que seja importante a existência de departamentos ou de áreas empresariais que colaborem, eu não gosto de usar o termo fiscalização, que na verdade colaborem para que algumas informações de dentro da empresa, como normas, políticas internas, valores, a missão, algumas questões intrínsecas à própria constituição da empresa, cheguem efetivamente aos seus colaboradores, aos seus integrantes dessa companhia, e também que seja possível que produção legislativa externa às empresas chegue de forma específica àquilo que se aplica a essas leis externas. E, na verdade, esses departamentos, e hoje recebem o nome de compliance, eles servem como catalisadores ou como facilitadores desse processo de que normas políticas, normas internas, políticas internas, algumas questões relacionadas a valores da própria companhia e também leis, e aí sim produzidas pelo Estado, elas cheguem a quem de direito, ou melhor, elas traduzam às vezes a melhor forma que essa informação deva chegar aos seus colaboradores para que eles consigam atender aquilo que se espera deles. Na verdade, cada vez mais existe uma necessidade de um ambiente regulatório, a meu ver, e esse ambiente regulatório ele passa pela criação de um departamento ou de alguma área específica que vai ajudar isso a ser trabalhado nas empresas. Eu não acredito efetivamente que isso tenha a ver com uma necessidade de reforço da moral e assim por diante. Isso, às vezes, no Brasil é vendido, a meu ver, de uma forma equivocada e de que precisa alguém explicar para alguém o que deve ser feito, porque se não fizer pode correr o risco da punição, mas eu gosto de entender que, na verdade, a finalidade desses departamentos ou áreas de compliance é servir como um facilitador, ou melhor, como aquele departamento que vai pegar, vai digerir algumas informações específicas e técnicas e tentar repassar como forma de preceito para os colaboradores dentro de uma empresa. Então, acho que a explicação dele é bastante clara, é didática, né? E aí, se a gente fizer um link com a cena do Morning Show, afinal de contas, a troco de que você faz esse tipo de coisa? A troco do fato de que criou-se no mundo contemporâneo uma coisa chamada passivo ético. Passivo no sentido jurídico. Passivo ético. Quer dizer, alguém que denuncia alguém, por exemplo, por assédio sexual, ou por corrupção, o que for, isso pode gerar passivo ético. Pode, inclusive, gerar passivo de branding. Queimar a imagem da empresa, certo? Pode levar a um cancelamento da marca. Isso leva a perda de dinheiro sério. Então, você tem, no fundo, você tem atrás de toda essa preocupação com compliance, você tem, na realidade, a empresa querendo se prevenir de risco de passivo, no caso do Brasil, trabalhista. Agora, é claro que o profissional, ele não vai querer apresentar essa proposta como uma proposta de fiscalização. Mas, na prática, muito do trabalho de compliance funciona à base de denúncia. Então, assim, não dá para dizer que não seja importante você cuidar numa empresa para que, por exemplo, o setor comercial não seja corrupto. É claro que você precisa tomar cuidado com isso, né? Isso é verdade. O problema é que, ao mesmo tempo, a cultura do compliance, ela pressupõe que você crie mecanismos de circulação de informação, que dá na denúncia. Que eu posso chamar de colaboração, mas ainda é uma denúncia. Então, o que faz com que, às vezes, os profissionais de compliance soem como eles estão, de alguma forma, querendo dourar a pílula, é porque eles trabalham o tempo inteiro tentando evitar esse lado negativo do compliance, que é a sensação de que você está criando uma cultura de denúncia dentro da empresa. Mas não resta dúvida que o compliance pode proteger você de passivo trabalhista. O problema é que a vida é assim mesmo, ela é confusa. E hoje em dia parece que todo mundo quer pôr tudo dentro de caixinha.
Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre para que servem as normas sociais segundo o darwinismo e qual a importância do amor na moral. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre a dimensão afetiva da moral, ou sobre como os sentimentos afetam a forma como nós vemos o que é certo e errado. E agora a gente vai ver uma cena do filme Razão e Sensibilidade. Maravilhosa cena, né? Jane Austen, de dentro do romantismo, ela dá uma aula didática da preocupação de casar o rapaz no filme, não como uma moça pobre, que pode ser até sedutora e bela e bondosa, mas que ele vai jogar seu afeto num terreno que não vai ser próspero, certo? Então, aqui nesse caso, no filme Razão e Sensibilidade, típico da obra da Jane Austen, ela, como a autora romântica que ela é, ela captura a percepção de que a razão está funcionando em busca de vantagens materiais o tempo inteiro. É a razão burguesa, né? Buscando, que não era o que o Kant estava pensando, mas assim, ela está buscando vantagens materiais, ela está buscando segurança, está pensando na profissão, está pensando no futuro profissional dele. Você vê, o romantismo é maravilhoso nisso, porque ele vai mostrando claramente como a racionalidade burguesa instrumental, como se fala, tudo deve ser feito para ter bons resultados materiais e segurança financeira, vai se enraizando nas expectativas que as pessoas têm, principalmente em relação aos mais jovens que estão pensando no futuro. E a preocupação dela, como vai acontecer, evidente no livro, no filme, é que aquele casal, ele de uma família mais rica, ela de uma família mais pobre, vão acabar se apaixonando. E como ela chama atenção, o afeto, aí no caso o afeto romântico, tende a atrapalhar a sua capacidade de avaliação do que é melhor ou pior na sua vida. Então, nesse caso, o afeto não é o cimento da moral, o afeto está sabotando a moral. O afeto está sabotando aquilo que vai ser identificado com o passar do século XIX como moral burguesa, fincada na ideia de vantagens materiais. Pondé, então vamos agora retomar aquilo que a gente estava falando sobre as 3 grandes escolas éticas. A gente começou com Aristóteles, falando da escola das virtudes, aí passou para Kant, a escola da razão, e agora ficou faltando a 3ª escola, que é uma escola com um pouco mais de jogo de cintura, que é a escola kantiana, que é a escola britânica, a escola utilitarista. Então, explica aí para a gente o que é isso. Essa escola utilitarista, que também tem uma dimensão racional, né, no sentido de... O princípio utilitário é basicamente o seguinte: o que é ético? O que otimiza o bem-estar, o que otimiza o bem-estar é ético. Bem-estar do grupo maior possível de pessoas. Então, é uma escola que tem uma vocação, inclusive, a políticas públicas, que um dos seus representantes, Jeremy Bentham, pensava muito no que hoje se chama políticas públicas, né? Então, há uma dimensão racional no utilitarismo, né? Uma dimensão de você estabelecer normas de convívio público e coletivo que ampliem a experiência mais coletiva de bem-estar, inclua mais pessoas no bem-estar e que vá diminuindo as experiências de mal-estar, de sofrimento. É justamente a atenção àquilo que se chama na escola utilitária de recurso de comportamento. O que é isso? Significa o seguinte: se você fizer uma pessoa sofrer muito, a tendência dela é não ser ética, certo? Se o ambiente é muito ruim, tóxico, como está na moda falar, você tem dificuldade de que a pessoa tente observar certas normas de bom convívio. Por quê? Porque o ambiente é muito agressivo, muita desconfiança, muita violência. Então, aquele jogo de cintura ao qual você se refere é porque a escola utilitária inglesa, ela está atenta ao fato de que o ser humano foge da dor e busca o bem-estar. Foge da dor e busca o bem-estar. Então, quando você está preocupado em dizer, vamos organizar a ética desse lugar, a gente não pode esquecer que, se essa organização não diminuir a dor,
vai dar errado. Daí vem a sensação de que o utilitarismo tem mais jogo de cintura, porque ele contempla o bem-estar e o mal-estar, que são da ordem dos afetos. Mas ele contempla o bem-estar e o mal-estar da maioria das pessoas. Sim, não é uma questão pessoal do cara no quarto, ouvindo rock, música, deprimido, não é isso. Ética é sempre coletiva. Não existe discussão ética individual. Isso é um erro típico. Quer ver uma frase muito comum, quando tem gente assim achando que está falando de ética e de moral? Frase assim, porque eu tenho meus valores. Não existe isso. Os seus valores. Não existe. É a mesma coisa de dizer, eu tenho o meu valor do dólar. O meu valor do dólar é R$1 para cada dólar. É a mesma coisa. Valores são entidades que organizam comportamentos. E essas entidades são coletivas, são grupais, surgem das relações. Ninguém sabe direito como os valores surgem, no sentido de que você tem uma engenharia e você observa. Não sabe, né? Tem a ver com educação, tem a ver com religião, tem a ver com hábitos familiares, tem a ver com momento histórico, uma porrada de coisa, um monte de coisa. Mas com certeza não é individual. E essas normas todas que você acabou de falar, de citar, Pondé, para que elas servem, segundo o pensamento darwinista? Uma das formas de se referir ao ser humano no darwinismo é chamá-lo de o animal moral. Né? No sentido de que a moral, códigos de conduta, modos de relacionamento, busca de um convívio menos violento, a capacidade de sofrer no lugar do outro, de reconhecer o sofrimento do outro. Esse conjunto de coisas, em algum momento da evolução da espécie, a gente acendeu, como se fala, a moral. A gente começou a organizar as coisas, que é claro que não foi de um dia para o outro, e não foi com sorrisos na face o tempo inteiro, a gente percebeu que se a gente não pusesse uma certa ordem na casa, ficava pior ainda. Um dos fatores essenciais, quando você olha a moral do ponto de vista darwiniano, é justamente aquilo que os darwinistas chamam de revolução dos afetos. O que significa isso? Significa o momento em que nós desenvolvemos a capacidade de termos laços emocionais com outras pessoas, do bando, ou pessoas que estão perto. E um dos marcadores disso é o tal do amor, né? É você se preocupar com não só amor romântico, né? Falando de amor no sentido de você cuidar de uma pessoa que está doente. O amor no sentido de você sofrer com medo de perdê-la. É o amor de você cuidar da cria. Imagine uma espécie como a nossa, de reprodução cruzada como a nossa, ou seja, depende de dois seres diferentes se relacionar para gerar, e que é uma espécie que a reprodução normalmente é um por fêmea, certo? No espaço de 9 meses de gestação, com risco para a fêmea, e que essa criança nasce, de certa forma, completamente, de certa forma, para ser suave, incapacitada a sofrer, absolutamente incapacitada, por um razoável período de tempo. É por isso que a ideia de que a gente começou a se preocupar com bebês, começou a ter um afeto em relação a bebês, principalmente aos nossos filhos ou netos ou próximos, foi fundamental para a gente conseguir sobreviver. Logo, somos um animal moral. Ser moral é um caráter adaptativo. Vamos agora para o nosso jogo rápido. Pondé, o que move a gente, o afeto ou a razão? Thaís, sem dúvida nenhuma, os afetos estão diretamente ligados ao nosso movimento, tanto que, inclusive, a própria ideia de emoção está ligada à ideia de movimento, aquilo que põe você em movimento, né? Então, é fácil dizer que os afetos são primários, no sentido de vir primeiro, naquilo que nos move, né? Agora, afetos sem o tempero da capacidade racional podem ser muito perigosos. Então não dá para escolher afeto ou razão. Thaís, quais são os afetos, na sua opinião, que movem o mundo contemporâneo, os mais importantes?
Sem dúvida, o ressentimento. Lembra? A gente fez um Sim, programa recente sobre isso, que foi muito bom. Uhum. Pondé, qual o limite da virtude? Olha, eu poderia te dar uma resposta utilitária e dizer que o limite da virtude é o fato de que esforçar-se pela virtude não te faça mal. John Stuart Mill se adaptou. Deu uma arrumada do John Stuart Mill para te responder. Ou seja, o limite seria se você sofrer demais tentando ser virtuoso, então talvez você devesse pôr um pouco de freio na obsessão em ser virtuoso, porque no final das contas não dá para ser virtuoso o tempo todo em relação a tudo. Quais são os principais afetos políticos, você que tem um monte de amigos em Brasília? Não são propriamente amigos, mas eu diria que a política não é bem o território dos afetos, né? Pelo menos não o dos afetos positivos e mesmo os dos negativos, porque a política exige uma certa frieza, né? Será que frieza é o contrário de afetos? Eu posso entender assim? Pode, de certa forma, Né? sim. O não afeto. A política exige não afetos. A política exige friezas. Então é mais esse o território da política, do não afeto. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre a moral ou a ética na política. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre a dimensão afetiva da moral, ou como sentimentos como amor, ódio e empatia afetam a nossa noção de certo e errado. E o Linhas Cruzadas foi às ruas perguntar o que as pessoas entendem por ética na política. Ética na política é o respeito para com o próximo. Eu acho que, independente de qualquer coisa, o respeito é a coisa mais importante do planeta, do mundo, digamos assim. Ética na política é a gente estar tranquilo, né, que as pessoas que estão governando o Brasil, o Estado que seja, estão fazendo o melhor para a população. A ética na política hoje deveria ser em prol da educação e a saúde, né? Porque está bem precária. Eu acredito que é quando você coloca seus valores, você defende eles e você sabe que isso não vai afetar as pessoas de um jeito que vai prejudicá-las em curto, médio e a longo prazo. Ética na política é a honestidade em termos financeiros, mas é também a honestidade de cumprir a agenda com que esse candidato ou essa candidata se comprometeu durante a propaganda eleitoral, durante o seu projeto de mandato. Ética na política, para mim, é considerar o bem-estar das pessoas para tomar as suas ações, é ter transparência no que se faz com o dinheiro público e as suas ações. Ética na política, para mim, é os parlamentares, os políticos agirem da forma mais correta possível, da forma que o povo, a forma que o povo espera que eles ajam. É acreditar que todos nós merecemos cidadãos corretos e que ajam de forma correta e façam bem uso do dinheiro público e das verbas públicas. É isso que eu acho que é ética. Acho que as pessoas, na sua maioria, responderam muito bem a questão, né? Seja a ideia de que os representantes devem representar os representados, como a gente diz, ou seja, representar os representados significa se preocupar com o bem público, porque as pessoas esperam que os seus governantes não roubem elas, ou seja, não roubem dinheiro público, não tomem decisões que fazem mal para elas, não só roubar, né? Que cuidem do patrimônio do país. Alguma delas falou de educação, falou de saúde, né? Cumprir a agenda prometida, ou seja, não ser mentiroso na campanha, né? Quando está pedindo voto. Então, acho que eles responderam muito bem, no geral, a ideia de que a ética na política é uma expectativa de que as pessoas, de que os eleitos vão cumprir a sua função de representante, cuidando do bem público. Mas, Pondé, vamos voltar lá para Maquiavel, que dizia que qualidades como a franqueza, a virtude, a correção não servem para a política, não são instrumentos da política, pelo menos não para o mando, não para o príncipe.
estaria sendo Maquiavel cínico demais? Sem dúvida nenhuma, o Maquiavel, no Príncipe, não na obra toda, tem um caráter cínico. Mas o que eu acho que você pergunta isso porque, apesar do depoimento das pessoas ser, no geral, bastante correto do que significa a ideia de ética na política, há uma distância muito grande entre esse ideal e a realidade. Aí entra o Maquiavel, que você falou, né? É claro que o Maquiavel entra chutando a porta. Ele entra chutando a porta. Mas é aí que entra o Maquiavel, porque a expectativa que as pessoas têm, inclusive na democracia, como tem a soberania popular, o voto e tal, que não é só, a democracia não é só isso de forma nenhuma, mas as pessoas acreditam e esperam, e estão corretas em esperar, do ponto de vista do sistema democrático, que os políticos levem em conta a existência delas, de alguma forma, né? Porém, na realidade, o sistema político ele pode ser mais ou menos funcional em relação a isso. O sistema político brasileiro é completamente disfuncional, né? E aí o Maquiavel, eu disse que ele chuta a porta, é porque o Maquiavel, se ele vivesse hoje, ele ia dizer, não, aquele que quer se manter no poder e conquistar o poder deve mentir nas redes sociais, deve investir em influenciadores com muitos seguidores, deve identificar quais são as questões que mais circulam, que têm mais tração em redes sociais, certo? E investir nisso para conseguir ser eleito. Vamos agora à nossa caixa de perguntas. Pondé, a Amanda te pergunta, existe ética na política brasileira? Partindo da definição que o Povo Fala deu, que é uma definição bastante didática e clara de quais são as expectativas éticas em relação aos políticos no Brasil ou em qualquer lugar, que são expectativas justas do ponto de vista do sistema político, a resposta para a Amanda é não. Né? Então, a classe política brasileira ela é muito disfuncional porque ela opera excessivamente de costas para os representados. Toda classe política da democracia corre esse risco. Mas no Brasil, aquilo que se chama em teoria política de accountability, mecanismos em que você obriga a classe política a prestar contas daquilo que ela faz, no sistema brasileiro não funciona bem. Alguns dizem que é por educação da população, pois pobreza. Essa é uma pergunta. Por quê? É uma questão estrutural, é uma questão de como estão conformadas as estruturas, as instituições, ou é uma questão de natureza, de vocação à informalidade, digamos assim? Eu acho que tem duas coisas importantes. A primeira, começando pelo final, quando se fala de informalidade, a gente está indo em direção à questão da cordialidade, né? A cordialidade brasileira compreendida como uma tendência a privatizar o público e, portanto, operar fora do aspecto formal institucional. Então, eu vendo o meu poder, eu alugo, eu uso o poder público que eu tenho para tirar vantagens para mim e para o meu grupo, ou para o meu partido, ou seja lá o que for. Então, esse caráter, que é um certo caráter cultural, de ter dificuldade com o público e tender a privatizá-lo para seu uso próprio, dificulta e, sem dúvida nenhuma, impacta a funcionalidade do sistema político brasileiro. Porém, acho que tem uma questão maior, Thaís, e aí não se refere a só a política brasileira, é o fato de que a democracia é um sistema histórico. A democracia está derrapando nos Estados Unidos também. Ela derrapa em países da Europa. O que acontece é que os países da Europa, pelo menos alguns deles, conseguiram montar um sistema mais funcional de checar o tempo inteiro, ou pelo menos em parte do tempo, o que está acontecendo. Sem dúvida nenhuma, isso tem a ver com o nível de informação da população, o nível de ferramentas de produção de transparência, o nível de acesso das pessoas à mídia profissional, não a porcaria das redes sociais só, mas a mídia profissional. Isso tudo vai criando, e ao longo do tempo, né? Além do fato, Thaís, de que os povos são diferentes, né?
Para participar do Linhas Cruzadas, envie a sua pergunta ou seu comentário através das redes sociais da TV Cultura, usando a hashtag Linhas Cruzadas. E agora a gente vai ver uma cena do filme Poder Absoluto, em que o personagem do Clint Eastwood faz uma escolha guiado por suas convicções éticas. Vamos. A situação da cena e do filme é muito bom, porque, por um lado, você percebe que ele fica com a consciência moral dele, ele fica envergonhado de não ter tentado salvar a moça, e, ao mesmo tempo, ele ia embora. E aí, quando ele vê o descaramento do presidente, na verdade, o causador, fazendo toda aquela cena com seu amigo, já era amante da mulher do amigo, fazendo toda aquela cena, ele chega à conclusão que ele não pode ir embora, que ele tem que enfrentar a situação, que ele tem que expor o crime. Essa é a decisão que ele toma em não ir embora e não fugir. E, por outro lado, a cena mostra muito bem o vínculo afetivo, porque ele fala, a polícia não vai acreditar em mim, por razões óbvias, né? E a filha diz, por que eu devo acreditar em você? E ele responde, porque eu juro pelo túmulo da sua mãe. Olha o afeto aí. Ele senta, olha para ela e diz que ele não mentiria em nome do túmulo da mãe, da mulher dele, certo? E aí ela entende que ele está falando a verdade. Ou seja, ela passa da desconfiança à confiança, porque ela percebe, sente, que ele não seria capaz de tamanha monstruosidade de mentir usando o nome da mãe morta. A afirmação está chancelada pelo afeto. Pelo afeto dele para com a mulher morta e a mãe dela, e dela para com a mãe. E aí se faz o vínculo de confiança entre os dois, que vai ser fundamental ao longo do filme, a parceria dos dois e tal, para enfrentar a situação. Esse filme é um filme, claro, que apresenta um dilema moral. Fujo e me protejo, ou fico e enfrento o risco? E tem um outro dilema também, que é o seguinte, é porque você tem a máquina do Estado. Quando ela fala, super inimigo você arrumou, né? Então, assim, tem a máquina do Estado. O presidente dos Estados Unidos é simplesmente o cara que vai ir em cima de você. Então, tem aí o que a gente estava falando antes. É claro que é um filme, é uma ficção, mas só gente muito ingênua acha que o Maquiavel não está quase sempre certo em termos políticos. Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.